18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos até 7 da noite em mais uma edição do 18 horas, Karime. Exato, Carlão. Tamo junto. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve especial pra quem nos acompanha nos aplicativos, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Depois de 68 dias, o Comando Militar da Amazônia amanhece sem acampamento bolsonarista. Senado aprova hoje o decreto do presidente Lula de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O Amazonas vai enviar 30 policiais para Brasília para integrar a Força Nacional de Segurança. Covid-19, o ano de 2023 começa sem registro de morte pela doença no Amazonas. Agora 6 horas e 4 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023 e até às 7 da noite você confere os destaques do dia em mais uma edição do ar, o programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karime, nós vamos começar o programa de hoje com uma boa oportunidade para quem é um bom motorista, olha aí, um bom condutor, ou seja, aquele que não comete infrações e não pegou multa nos últimos 3 anos. Para esses aí, o desconto no valor do IPVA pode chegar até 20%. Tá no teu caso, Karine? Eu não sei, Carlão, acho que não, mas é o seguinte, gente, é o benefício da lei do bom condutor. Essa lei está em vigor desde 2015, quando foi regulamentada, mas poucos motoristas se beneficiam por falta de conhecimento. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, apenas 6,5 mil motoristas foram beneficiados com desconto. Mesmo assim, o número foi 115% maior que em 2021. O número ainda é pequeno, tá? Mas que vem crescendo ano a ano, a partir do momento que mais pessoas ficam sabendo desse benefício, Carlão. Karime, fica assim meio, sem saber, porque não é um desconto automático. Você realmente tem que se interessar. Para receber o benefício, existem regras e o proprietário do veículo deve solicitar o benefício até 30 dias antes do vencimento do IPVA. Então fique atento. O requerimento está disponível no site da Secretaria de Fazenda do Estado, que é o cefaz.am.gov.br. Pois é, gente, esse processo precisa aí ter um pouquinho de paciência e tempo, tá? Do contribuinte, porque é preciso preencher um formulário. Só que vale a pena, tá? Por conta do desconto. Como a gente já falou, pode chegar a 20% do valor total do IPVA, tá, gente? O desconto, olha só, é de 10% para quem não pegou multa em 2022 e vai para 15% para quem não cometeu nenhuma infração, para quem não pegou multa nos 2 anos, em 2 anos, 2022 e 2021. E como você disse, Carlão, para quem conseguiu passar os últimos 3 anos sem nenhuma multa, o desconto sobe para 20%. Karime, é sempre bom lembrarmos que o desconto somente será concedido a um veículo por condutor habilitado, pessoa física residente no estado. Bom, os contribuintes também podem fazer o requerimento ou tirar dúvidas na central de atendimento que funciona na sede da Cefaz, no bairro Aleixo, aqui em Manaus, e nos 18 postos e agências de arrecadação no interior do estado. Olha só, e vale ressaltar, que dia 31 de março vence o prazo para pagamento do IPVA em cota única dos veículos com placas final 1, 2 e 3. Então, atenção você. E no dia 28 de abril para os veículos com placas final 4. O vencimento de cada veículo pode ser conferido também no site da Cefaz. Repetindo, o site da Cefaz é o cefaz.am.gov.br. Então, se você é um bom condutor e não pega multas, deve sim aproveitar esse benefício. No ano passado, os 6,5 mil motoristas beneficiados tiveram descontos totalizando 1,9 milhão de reais. Mix. Olha, hoje a área em frente ao Comando Militar da Amazônia amanheceu sem manifestantes depois de 2 meses de ocupação. Em 2 meses, o acampamento foi desmontado pelas forças de segurança do estado ainda na manhã de ontem. E o repórter Hector Silva foi ao local e conta pra gente agora como é que ficou tudo naquela área lá na saída dos manifestantes. Vamos acompanhar.
A área em frente ao CMA amanheceu desocupada nesta terça-feira, dia 10, após mais de 60 dias ocupadas por manifestantes inconformados com o resultado das eleições e que pediam a volta da ditadura militar. Grades foram instaladas em frente ao local e policiais monitoram o espaço em cumprimento de 2 ordens judiciais, uma do Supremo Tribunal Federal e outra da Justiça Federal, que ordena a retirada dos manifestantes dos quartéis em todo o Brasil. As ordens vieram logo após as ameaças de impedir a saída de combustíveis de refinarias em todo o Brasil. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, General Mansur, a situação está sob controle no Amazonas. Nós vimos, nesse balanço que eu apresentei ao governador, aqui no nosso estado do Amazonas, a situação ela está normalizada com relação a essa parte das manifestações, por isso, da possibilidade de mandarmos essa tropa para lá. A determinação do governador é monitorar, acompanhar essas situações de manifestações, de modo que tenhamos aí proatividade para qualquer situação fora da normalidade. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, a ação de retirada dos manifestantes ontem ocorreu com a metodologia do diálogo. Integraram a ação em torno de 200 agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Secretaria Municipal de Segurança Pública, SENSEG, Conselho Tutelar, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Federal e Exército. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os acampamentos pró-intervenção federal, que estavam em atividade desde novembro, foram desmontados em todas as capitais do país. A maioria das aglomerações de bolsonaristas acabaram ainda ontem, segunda-feira. Alguns acampamentos, como os nas cidades do Recife e Cuiabá, foram desmontados hoje de manhã. Carimilha, olha só, a ordem para desmobilização foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois de terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede dos 3 poderes. 18 horas. Olha só, entidades e autoridades do Amazonas se juntam em favor da democracia e contra atos de vandalismo lá em Brasília. Isso mesmo, Carlão. O Amazonas vai, inclusive, enviar 30 policiais para ajudar a reforçar a segurança no Distrito Federal. No total, a Força Nacional vai contar com mais de 600 homens enviados por 15 estados brasileiros. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Eugênia Araújo. O ataque de bolsonaristas aos prédios dos 3 poderes no domingo fortaleceu a democracia brasileira. Prova disso foi a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem à noite com todos os 27 governadores, incluindo bolsonaristas de carteirinha, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, que também apoiou Jair Bolsonaro nos 2 turnos das eleições, após o encontro, destacou o respeito à democracia e às instituições. Vemos aqui todos os governadores para reforçar esse compromisso que a gente tem com o respeito à democracia, o respeito às instituições. O prejuízo que aconteceu em Brasília não foi só material, mas acima de tudo deixa uma mancha na história do nosso país. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto governadores, atendendo inclusive a determinação do ministro Alexandre de Moraes de desocupar a frente dos quartéis e ficarmos vigilantes a situações como essa. Nós estamos de prontidão para que situações como essa, que ultrapassem os limites constitucionais, não atrapalhe a vida do cidadão e que, sobretudo, não fira a nossa Constituição, não fira o nosso processo democrático. O Amazonas, inclusive, vai enviar 30 policiais para reforçar a segurança no Distrito Federal. Eles vão se juntar à Força Nacional, que vai receber mais de 600 policiais de 15 estados para evitar novas tentativas de ataques extremistas à capital do país. Realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, a reunião com os governadores também teve a presença dos presidentes e representantes dos demais poderes. Quem também se manifestou
manifestou após os atos de vandalismo contra o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Foi o CIEAM, Centro da Indústria do Amazonas. O presidente executivo do CIEAM, Lúcio Flávio Moraes de Oliveira, disse que a entidade repudia firmemente os tristes acontecimentos de domingo. O Centro das Indústrias, após os acontecimentos do último dia 8, ouvindo seu Conselho Superior, resolveu divulgar uma nota de repúdio, deixando claro que repudia firmemente os atos ocorridos, que representam uma afronta à ordem institucional, principalmente a tentativa de destruição de instalações por onde atuam os 3 poderes da República. O 18 Horas também tentou ouvir o posicionamento da FIEAM, Federação da Indústria do Amazonas, que também representa empresas do Estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram a informação. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 13 minutos, você acompanhando os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 Horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Olha só, a Polícia Federal definiu hoje os novos superintendentes estaduais. Houve troca em 20 estados e uma das mudanças foi na superintendência do Amazonas, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Sai o delegado Eduardo Alexandre Fontes e entra Humberto Ramos Rodrigues, irmão do deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, que não foi reeleito. Olha só, Humberto Ramos é bacharel em Direito, mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Ele é delegado de carreira da Polícia Federal e já exerceu vários cargos de chefias, entre eles o de chefe da Delegacia de Repressão às Drogas, delegado regional de combate ao crime organizado e superintendente da Polícia Federal em Goiás. Humberto Ramos já foi também diretor de inteligência policial e diretor da Academia Nacional de Polícia, cargo que ocupava desde 2020. Agora ele passa a responder pela Superintendência da Polícia Federal do Amazonas, uma das mais estratégicas da corporação. Olha só, e além de Humberto Ramos, que assume a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, houve mudanças também nos estados de Alagoas, Pará, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Tocantins, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Recife, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e também Santa Catarina. E os nomes dos novos superintendentes ainda não foram publicados no Diário Oficial da União e nem tem data definida para os novos superintendentes assumirem. 18 horas. 6 horas 15 minutos, você no Melhor Mix do Brasil e os destaques desta terça-feira. Olha só, em 3 torres de transmissão de energia elétrica foram derrubadas e outras estruturas ficaram danificadas nesta segunda-feira. Os casos ocorreram no Paraná e em Rondônia. Não houve suspensão no fornecimento de energia. Mesmo assim, por causa desses atos, o governo federal criou um gabinete de crise para acompanhar a situação, hein, Karime? Carlão, tá sério a coisa mesmo, tá? Então vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Seja bem-vindo, Cadu. Então, você tem mais informações a respeito desse gabinete de crise criado para garantir a segurança energética do país, vamos colocar assim. Como estão sendo classificados esses ataques às torres de energia? Existem relações aos ataques de domingo lá em Brasília, ou melhor, boa noite. Classificado como terrorismo, Karime. Classificado como terrorismo e está ligado aos atos de vandalismo de domingo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Após as tentativas de bloqueio às refinarias de todo o país, inclusive em Manaus, como disse o Hector, para tentar impedir a saída de caminhões e impactar o mercado de combustíveis, desabastecer o mercado, né? Os ataques agora foram contra o Sistema Elétrico Nacional. O objetivo foi bloquear o fornecimento de energia elétrica como forma de protesto contra o governo Lula. Já foi constatado que não se tratou de um evento geológico, se tratou de vandalismo. Em Rondônia, 300 mil famílias ficaram sem energia elétrica. E no Paraná, usaram um trator, Karime, para derrubar a torre de energia. Mas apesar desse prejuízo enorme, o fornecimento não foi afetado, segundo informações da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Esses ataques orquestrados, Karime, acenderam o alerta do governo federal. E de ontem para hoje foram criados 2 gabinetes de crise. Um deles, coordenado aí pela ANEEL e via Ministério de Minas e Energia, com a participação de todas as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo a Amazonas Energia. O objetivo é tentar identificar outros ataques e também prevenir uma possível invasão hacker ao sistema, porque já foi identificado por meio da Polícia Federal uma suposta ameaça de invasão hacker ao sistema elétrico nacional. Imagina o tamanho do prejuízo ainda maior para o sistema elétrico. Outro movimento, outro gabinete agora, esse segundo gabinete é coordenado pela Polícia Federal para investigar a invasão aos 3 poderes aqui em Brasília. A prioridade agora é identificar os autores da barbárie de domingo, os financiadores dos grupos terroristas e principalmente, Karime, quem prevaricou, quem foi omisso, quem foi negligente, permitindo a invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao STF. Os primeiros resultados já estão saindo, inclusive com a prisão de gente graúda aqui no Distrito Federal, Karime. Um deles é o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto Vieira. Ele era o responsável pelo efetivo da PM no domingo passado, dia da invasão aos 3 poderes. A PM estava no local durante a manifestação dos bolsonaristas, mas o efetivo era providencialmente pequeno, o que facilitou o avanço dos manifestantes. E quando as pessoas destruíam os prédios, o ex-comandante Fábio demorou demais para acionar reforços, inclusive a tropa de choque. O coronel Fábio foi preso agora à tarde, Karime. Quem também teve a prisão preventiva decretada foi o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele está em viagem de férias nos Estados Unidos e agora o governo está dialogando com a embaixada americana para providenciar a extradição dele. Hoje à tarde, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele, que fica no mesmo conjunto habitacional, veja só, onde Bolsonaro iria alugar uma casa para servir de escritório. Não sei se você lembra dessa história, o PL queria alugar uma casa onde ele trabalharia como presidente de honra do PL, no mesmo conjunto, que é o conjunto Ville de Montagne, que é um conjunto de classe média alta, e ele seria vizinho de Anderson Torres. Com o fim do governo Bolsonaro, Anderson Torres foi nomeado secretário de Segurança do DF pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, que é apoiador de Bolsonaro. E após a invasão aos prédios históricos, ele foi exonerado. Foi uma forma aí de Ibanez para tentar se livrar das acusações. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, Anderson Torres teria agido de maneira criminosa nos episódios de domingo, juntamente com o coronel Fábio, com o governador Ibanez, que foi afastado do cargo por 90 dias, e com o ex-secretário de Segurança interino, Fernando Oliveira, outro que está sendo investigado e que pode ter a prisão decretada também nas próximas horas. Ou seja, Karime, esses 4 nomes da cúpula do governo do Distrito Federal, nesse momento, são apontados como os principais responsáveis por facilitar, por permitir a invasão e o vandalismo aos prédios do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Agora falando dos que estão presos, Karime, ontem mais de 1.500 pessoas foram detidas e levadas para a academia da Polícia Federal, né, bem longe do centro de Brasília, para passar por uma triagem, que é a checagem de dados, tomada de depoimentos, enfim. Claro que é um processo que demora bastante, né? Se demora numa delegacia, num DIP aí em Manaus, imagina, com 2 pessoas ali atendendo, imagina numa delegacia improvisada numa quadra de esportes, com 1.500 pessoas, imagina a situação. E como não apreenderam os celulares dessas pessoas, aí que está o erro, né? Começaram a pipocar notícias falsas. Informações de que 4 pessoas teriam morrido na quadra de esportes, pessoas estariam passando fome, enfim. Tem bolsonarista dizendo que estão em campo de concentração nazista. Olha só a inversão das coisas. E o que é muito importante a gente alertar, que são notícias falsas, não houve nenhuma morte nesses eles estão concentrados, né, durante a prisão, durante a contenção desses atos, não houve nenhuma morte. Essas pessoas estão sendo assistidas por um aparelhamento, né? Existem vários centros, existem desde SAMU até centros de assistência
assistência social, várias frentes assistindo a essas pessoas. E, salvo engano, os mais idosos e pessoas que estavam acompanhando, estavam com crianças, foram atendidos e até mais rápido, tiveram todo esse processo agilizado. Imagina, pessoas que levaram crianças a esses protestos, a esses atos. De quem é a culpa? Do Estado, né? Pois é. O Estado que tem culpa agora? Cadê o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Segue daí, Cadu. Eu ia falar exatamente isso, Karime, que é ratificar que não houve mortes dentro dessa quadra de esportes. Uma senhora apenas teve uma arritmia cardíaca, ela foi atendida pelo SAMU, que você citou. Agentes de saúde estiveram no local, constataram casos de desidratação, pessoas que não tomaram água. Claro, foram presas logo após as manifestações e não foram, tomaram aquela água, fizeram aquele jantar, claro que não. E constataram casos aí de idosos com problemas crônicos de saúde. Foi fazer o que na manifestação? Foram fazer o que invadindo o STF, quebrando vidro? Gente com saúde crônica, problemas crônicos de saúde, estavam lá participando do quebra-quebra e foram presos. Estão lá agora, dizendo que estão em campo nazista. O Conselho Tutelar também esteve no local, acompanhou aí 20 famílias que foram detidas com crianças e adolescentes, como você também disse, e todas essas famílias aí já foram liberadas após a triagem. Hoje, pela manhã, Karime, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre esse assunto. Durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, ele disse que prisão não é colônia de férias. Então vamos ouvir. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, explicando toda a condução, né, depois dos atos de domingo, a respeito com as pessoas que foram detidas nos atos lá em Brasília. Cadu. Karime, obviamente, né? Esse espaço não é adequado, é uma quadra de esportes da Academia da Polícia Federal, não é uma delegacia, né? Mas vale ressaltar, essas pessoas estão presas, enquadradas na lei antiterrorismo. Não dá para passar a mão na cabeça, né? O espaço já não está tão cheio assim. Hoje, somente hoje, foram ouvidas e liberadas 599 pessoas. Elas pegaram ônibus, a Polícia Federal deu ônibus para que essas pessoas fossem para a rodoviária do Plano Piroto. Ainda tem mais 400 pessoas a serem ouvidas, ou seja, já não é mais a mesma lotação de antes. Então, aos poucos, o espaço vai ficando um pouco maior, vai ficando menos sufocado e aqueles que são apontados como autores da baderna, vão descendo para o presídio da Papuda. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o Senado aprovou hoje o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estabeleceu a intervenção federal na segurança pública do distrito. E foi criada também uma comissão que vai acompanhar investigações sobre invasão aos poderes. O senador amazonense estará à frente dessa comissão, é isso mesmo, Cadu? Quem é? Isso mesmo, Carlão, é o senador Omar Aziz, do PSD, que propôs aí a criação de uma comissão de senadores para acompanhar as investigações sobre os atos de vandalismo. Ele falou sobre isso no plenário do Senado. Vamos ouvir o que ele disse. E sugerir a Vossa Excelência que crie uma comissão de senadores e senadoras para que acompanhe as investigações que estão sendo feitas, porque agora não vai ser que nem a Comissão da Verdade que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for do meu estado que financiou isso, ou quem tem estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo.
enfrentar a verdade e colocar a verdade de quem está por trás disso. Não é só um capitão que está na Flórida. Tem outras pessoas também envolvidas muito fortemente. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do senador do Amazonas, Omar Aziz, que está nos trabalhos referentes a essa comissão, né? A criação desta comissão que vai acompanhar as investigações sobre a invasão dos 3 poderes em Brasília no último domingo, Cadu. Ele vai precisar do apoio e da aprovação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Carim, para formar essa comissão. Os senadores que deverão compor, segundo informações aí bastidor, essa comissão aí, deverão ser os senadores Alessandro Vieira, Fabiano Cantarato, a Elisiane Gama, do estado do Maranhão, todos eles aí ex-integrantes da CPI da Covid-19. Então é provável que ele deva montar um time muito parecido com o que ele montou na CPI da Covid-19. E já tem senador bolsonarista tentando entrar nessa comissão para buscar fazer o contraditório, defender a narrativa de vitimismo e de abuso de autoridade que está sendo defendida nesse momento pelos bolsonaristas. Agora, sobre a intervenção federal, Karime, o Congresso Nacional confirmou o decreto do presidente Lula. Esse decreto é necessária a aprovação, né, o ok do Congresso Nacional. E a intervenção federal vale até o dia 31 de janeiro, intervém sobre a segurança pública do Distrito Federal, não é sobre o país. E o objetivo é intervir sobre a segurança pública e facilitar as investigações sobre os casos de vandalismo, já que a Polícia Militar agiu de forma... teria prevaricado, inclusive com autorias, com a coordenação de seus comandantes. Carlão e Karine. Cadu, ainda falando sobre os atos terroristas, os atos de vandalismo de Brasília, o governo já divulgou a lista das obras de arte destruídas pelos manifestantes. Só a pintura As Mulatas de Cavalcante, avaliada em 40 milhões de reais, ele foi furado em 7 lugares diferentes. Você confirma como é que está esse levantamento desse prejuízo de obras de arte, de presentes que o governo brasileiro tinha? Karime, exatamente. O valor desse prejuízo não foi calculado ainda. O valor é inestimável, porque além do valor do patrimônio artístico, né, não dá para mensurar em reais o quanto isso vale, né? Mas o governo ele fez uma lista daquilo que foi prejudicado, né? Por exemplo, no terceiro andar, onde foi o setor mais prejudicado, onde fica exatamente o gabinete do presidente da República, teve essa obra que você falou, As Mulatas de Cavalcante, é a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto, que foi encontrada com 7 rasgos de diferentes tamanhos. É uma das obras mais importantes da produção de Cavalcante. O seu valor, segundo o governo, é estimado em 8 milhões de reais, mas em valor em leilão está valendo 40 milhões de reais. Mas essas peças, como está dizendo aqui o governo, como eu disse, né, essas peças têm uma magnitude de alcançar valores até 5 vezes maior em leilões, ou seja, esse valor de 40 milhões. Tem a obra O Flautista de Bruno Jorge, é a escultura de bronze que foi encontrada completamente destruída, com pedaços espalhados pelo salão. Esse objeto aí, essa obra, está avaliada em 250 mil reais. Tem a escultura de parede em madeira de Franz Kraberg, quebrada em diversos pontos. A obra se utiliza de galhos de madeira que foram quebrados e jogados longe. Essa peça está estimada em 300 mil reais. A mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek, exposta no salão, ela foi usada como barricada pelos terroristas. A avaliação do estado geral ainda está sendo feita pelos peritos, pelo pessoal do IPHAN. A mesa vitrine de Sérgio Rodrigues é um móvel que abriga as informações do presidente em exercício. Teve o seu vidro destruído, também é um móvel antigo. E o relógio de Balthazar Martinot, esse é o mais grave. É o relógio de pêndulo do século XVII, foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martinot era o relojoeiro de Luís XIV. Existem apenas 2 relógios desse autor.
O outro valor, o outro objeto, né, além desse relógio, o outro está exposto lá no Palácio de Versalhes, mas possui a metade do tamanho da peça, ou seja, essa peça que estava aqui no Brasil era mais importante. Esse objeto não tem um valor mensurado, ou seja, não dá para calcular o valor, o prejuízo que foi lhe causado. Esses são apenas alguns pontos que a gente destaca aí, as obras de arte que foram danificadas. Cadu, fora as que foram levadas, né? Roubadas. Teve muito objeto roubado. Teve muito objeto roubado, não só as obras de arte, né, do Congresso Nacional, os presentes que foram dados pelos embaixadores, pelos presidentes que visitaram o país ao longo das décadas, né, que estavam em exposição no Congresso Nacional, foram roubadas, algumas foram destruídas. Teve também equipamentos profissionais do pessoal do Palácio do Planalto, teve gente do Congresso Nacional, equipamentos de segurança, documentos sigilosos, tudo isso, inclusive aquele Ricardo Stucker, aquele fotógrafo, aquele cara que tem se destacado, onde você vê o presidente Lula, ele tá ali rodopiando, né? Um profissional multimídia, é um grande profissional, o Ricardo Stucker. Ele relatou que todos os equipamentos dele foram roubados. Ele deixou na sala após o trabalho dele, e no domingo invadiram e levaram todo o equipamento dele, avaliado em quase R$500 mil, cara. Olha só o prejuízo. E tem mais outra informação que a gente soube agora. Durante a invasão, os policiais legislativos impediram que os manifestantes subissem para os anexos para invadir os gabinetes de parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara. Eles estavam a caminho dos gabinetes para fazer destruição das salas. Eles foram impedidos graças à atuação dos policiais legislativos, senão o prejuízo seria muito maior. Carlão e Karime. Cadu, olha só, o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, ele pediu o bloqueio das contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro em razão aí de atos extremistas registrados em Brasília no último domingo. Cadu, conta aí mais pra gente sobre esse assunto, que é um assunto bastante polêmico, interessante. Carlão, perdão, o meu áudio deu falha. Carlão, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Desculpe. Sim, Cadu, a questão é o pedido de bloqueio das contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro em razão aí desses atos que aconteceram em Brasília. Você tem mais detalhes? Sim. Sim, com certeza. O objetivo é viabilizar o ressarcimento dos danos ao patrimônio público. A gente falou sobre tudo isso agora há pouco, né? Os bens, o patrimônio artístico, fora o patrimônio da estrutura técnica, né? Do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, STF, o valor imensurável por enquanto, né? Mas enquanto os engenheiros, os arquitetos, aí, o pessoal do IPHAN tenta definir, estimar um valor, as contas de Bolsonaro, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e de Anderson Torres, esses três aí, tiveram as contas bloqueadas a pedido do Tribunal de Contas da União. Enquanto esse valor não for estimado, as contas estão bloqueadas, porque assim que for definido o valor total do prejuízo, o dinheiro vai sair da conta dos três: Jair Bolsonaro, Ibanez Rocha e Anderson Torres. Essa decisão é do ministro Lucas Furtado, como você disse, faz parte da investigação aberta pelo TCU, que está ajudando na investigação sobre a origem do recurso que financiou o transporte, hospedagem, alimentação de centenas de pessoas que participaram das manifestações bolsonaristas que resultaram aí nos atos de vandalismo. E vale dizer, muita gente veio para Brasília de graça e acabou sendo presa. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, valeu, bom trabalho. Cadu. Um abraço, gente. Tchau, até amanhã. Tchau. 6h36, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o desembargador Jomar Fernandes, corregedor-geral da Justiça do Amazonas, quer saber quem aqui no estado financiou atos terroristas como os que ocorreram em Brasília no domingo. E para isso, a Corregedoria pede informações dos cartórios do Amazonas sobre as operações ou propostas de operações financeiras suspeitas que possam configurar aí indícios dos crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A Corregedoria
Corregedoria-Geral de Justiça, órgão do Poder Judiciário do Amazonas, deu prazo até esta terça-feira, dia 10, para que os notários e registradores do Estado prestem informações sobre as operações ou propostas de operações suspeitas por parte de seus clientes que possam configurar indícios dos crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O conteúdo das informações é sigiloso. O novo Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, desembargador Gilmar Fernandes, explicou ao 18 horas que a partir de 2019, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução que trata da prevenção de crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso significa dizer que há, a partir de então, uma obrigatoriedade dos registradores, dos notários, daqueles que são titulares de cartórios de registro civil e até mesmo daqueles que estão exercendo suas interinidades, a obrigatoriedade de até o dia 10 dos meses de janeiro informarem aos órgãos de controle do governo federal qualquer suspeita da ocorrência desses crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. O desembargador lembrou que esse mecanismo estabelecido pelo Judiciário tem o objetivo de prevenir crimes de terrorismo como os que aconteceram domingo em Brasília. E nesse sentido, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas está adotando todas as medidas para que esses serventuários extrajudiciais cumpram rigidamente os prazos estabelecidos nessa regulamentação. Para tanto, nós expedimos um aviso a todos esses profissionais para que observem a ocorrência desse prazo e cumpram o que na lei está estabelecido. A partir das informações, serão definidas orientações a respeito dos procedimentos que devem ser adotados no que se refere às operações suspeitas. Todas as informações prestadas pelos notários e registradores são fundamentais aos órgãos de controle do país por auxiliarem no combate a esse tipo de crime. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, saiba os cuidados que devem ser tomados na hora de contratar o transporte escolar dos filhos. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h39, vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus. A máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 67% e 100%. Mix. Olha, de ontem para hoje, o Rio Negro subiu mais 3 centímetros, elevando a cota no Porto de Manaus para 19 metros e 68 centímetros. 18 horas. Vamos a uma boa notícia, gente. Aqui nesses 9 primeiros dias de 2023, o Amazonas segue sem registro de mortes por Covid-19. Olha só, a última foi registrada no Natal, dia 25 de dezembro de 2022. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 14.420 pessoas morreram em consequência da Covid-19 aqui no estado, Karine. E no novo boletim, Carlão, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, foram registrados 5 novos casos de Covid-19, totalizando 625.017 casos da doença, registrados desde o início da pandemia. Em todo o estado, há 6 pessoas internadas e com esse total aí, 5 estão em hospitais da capital e 1 está sendo atendido no interior. Mix. Pessoal, está chegando a hora, hein? Voltar às aulas aí para muitos pais, inclusive esse é o momento aí, né, de contratar um serviço de transporte escolar. Mas antes é necessário tomar alguns cuidados. Atenção aí para não ter problemas no futuro, hein? É grave e sério mesmo, tá? A repórter Nathalie Moraes conversou com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jálio Fraste, sobre alguns cuidados na hora de contratar esse serviço. Vamos conferir.
Diante da difícil tarefa de conciliar os horários de trabalho domiciliares com o período de entrada e saída das crianças na escola, muitos pais e mães recorrem ao transporte escolar. Mas antes mesmo de contratar o serviço, é necessário tomar alguns cuidados para não ter futuros problemas. Segundo o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Fraste, antes de contratar o serviço, os pais devem buscar recomendações sobre a empresa ou o motorista com outras pessoas que já tenham utilizado o serviço. Para que a população procure empresas, pessoas credenciadas, responsáveis, olhem as condições dos veículos que irão transportar seus filhos, filhas. São detalhes muito importantes para que não haja um problema na prestação desse serviço. Buscar referências sobre a empresa ou profissional também junto à escola ou sindicato dos transportadores, firmar contratos de prestação de serviço, testar por escrito aqueles contratos de boca, eles geram no ato de efetuar uma reclamação, da solução de um problema, uma dificuldade maior para que sejam solucionados. Então, é necessário que os pais estejam bastante atentos. O Procon divulgou uma lista de dicas para os pais que querem e precisam do serviço de transporte escolar para os seus filhos. Segundo o diretor-presidente do órgão, os pais precisam ser cautelosos nessa escolha, já que se trata de levar e buscar os seus filhos com segurança de casa para a escola. Procure informações específicas, como, por exemplo, se o veículo está credenciado, se o condutor está habilitado. Detalhes que importam na segurança da população amazonense e dos seus filhos e filhas. Então é muito importante esse trabalho que vem sendo realizado e a gente disponibiliza à população amazonense todos os meios de comunicação oficiais do Procon Amazonas, a fim de garantir que, caso haja um problema, nós estamos ali para intervir, para trabalhar na solução desse problema e garantir mais segurança à população amazonense. Os pais e responsáveis também devem observar os procedimentos que o condutor deve adotar junto aos pequenos, como, por exemplo, como o motorista recepciona as crianças na porta da escola, as condições de higiene, conforto e segurança do veículo, se há outro adulto acompanhando as crianças além do motorista do veículo. Também é necessário que os pais e mães tenham em mãos o endereço e o telefone do motorista. Aos consumidores que se sentirem lesados com o serviço, eles devem formalizar a denúncia na sede do Procon Amazonas, que fica localizado na Avenida André Araújo, número 1500, Aleixo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 44 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia até às 18 horas no ar, Karime. Olha só, a Petrobras anunciou hoje redução no preço do gás natural. O preço de venda para as distribuidoras vai cair, em média 11,1% metro cúbico, a partir do dia 1º de fevereiro. A redução é em relação ao valor praticado no trimestre novembro, dezembro e janeiro. Bom, e a redução no preço para as distribuidoras, contudo, não significa, gente, repasse imediato para o consumidor final. O preço final do gás natural depende também do portfólio de suprimento de cada distribuidora, das margens das empresas e dos postos de revenda, além dos tributos federais e estaduais. Agora são 6 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Olha só, agora no mês de janeiro, os shoppings de Manaus apostam em liquidações para atrair os consumidores, ou seja, você. Os descontos chegam até 60%. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Muito bem, a Universidade Federal do Amazonas divulgou hoje o edital, Karime, da terceira etapa do processo seletivo contínuo, que é o PSC, para os estudantes que concluíram o ensino médio em 2022 e pretendem ingressar em um dos 182 cursos da UFAM em 2023 agora. E é muito legal o processo, tá? Porque é uma das formas do aluno entrar na UFAM. É exclusivo para os estudantes do ensino médio. Funciona assim: o PSC é aplicado em 3 etapas em cada uma das séries. As notas de cada ano são somadas para compor a nota final do candidato. E se você é um desses estudantes, acompanhe agora mais dicas com a repórter Nathalie Moraes.
Universidade Federal do Amazonas divulgou o edital de seleção do processo seletivo contínuo terceira etapa, voltado para os estudantes que concluíram o ensino médio em 2022. As inscrições ficarão abertas de 10 de março até o dia 3 de abril. Serão oferecidas 2.352 vagas para as 147 graduações ministradas em Manaus e 483 para 35 realizadas nos campos da UFAM de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Ao fim do terceiro ano do ensino médio, os estudantes decidem a que curso irão concorrer e em que modalidade, se é de reserva de vaga ou de ampla concorrência. Ficam com as vagas os candidatos melhores colocados, somados às notas das 3 provas. Para participar do PSC 2023, é preciso primeiramente que o candidato tenha realizado a inscrição nas 2 etapas anteriores e tenha cursado a terceira série do ensino médio em 2022. As inscrições serão feitas somente na internet, no site da Universidade Federal do Amazonas, entre os dias 10 de março até o dia 3 de abril. Além disso, é necessário realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 90. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a unidade do curso Manaus ou Campi Interior do Amazonas. A categorização da vaga, se é de ampla concorrência ou cotas, as provas serão realizadas no dia 30 de abril deste ano, em Benjamin Constant, em Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. O gabarito definitivo do PSC será divulgado no dia 10 de maio. Já o resultado final tem previsão para o dia 31 de maio deste ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a construção civil no Amazonas fechou em alta em 2022. Segundo o IBGE, o aumento em dezembro foi de 15,17%, bem acima da média nacional, que foi de 10%. Karime, os números colocam o Amazonas com o segundo melhor desempenho do país, ficando atrás somente do estado de Rondônia, onde a construção civil recebeu 16,96%. Em todo o Brasil, o índice fechou 2022 com uma elevação de 10,9%. 18 horas. Agora são 6 horas e 48 minutos. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques desta terça-feira. E agora nós vamos conferir, a previsão do tempo com Karime Leão para hoje à noite. Previsão do tempo. Noite fresquinha, viu, Carlão? Segundo informações do Clima Tempo, tá? Porque a previsão é pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus. Gente, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 68% e 96%. Mix. E o corpo do jogador Roberto Dinamite foi sepultado hoje no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, município onde ele nasceu. Centenas de torcedores foram prestar suas últimas homenagens ao craque. Grande craque, jogou muito no Vasco, Karime Leão, considerado o maior ídolo, inclusive, do Vascão da Gama. Morreu no último domingo aos 68 anos. Ele vinha de um tratamento para combater um câncer no intestino desde o fim de 2021. Grande craque, jogou muita bola, viu, Karime? Conheceu o Roberto Dinamite? Então, viu ele jogar? Conheci, grande ídolo dos meus primos vascaínos. Inclusive, foi a uma festa de aniversário de um deles quando era criança. Olha aí. Uma simpatia. E ele foi quando estava no auge, viu? Era o craque dos craques lá no Vasco. E ele foi lá no aniversário prestar essa homenagem para a criança, né? Um ídolo muito legal. Grande Roberto Dinamite. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. Mix. E olha só, atenção, hein? Essa é para você que está a fim de ir às compras. Os shoppings de Manaus estão com promoções para o mês de janeiro. Olha, abrindo o ano com promoção no shopping. Bom para quem quer comprar e economizar, Karime. Exatamente, Carlão. Vamos às compras. Os shoppings de Manaus apostam em liquidações agora para esse mês de janeiro. Esse período promocional oferece descontos de até 60%. As promoções contam com produtos do saldão do fim do ano, tá? Mas especialistas advertem, tá? Muita calma nessa hora para não cometer besteira, tá? Vamos conferir mais dicas agora na reportagem de Hector Silva. Os shoppings de Manaus estão apostando em liquidações para atrair clientes.
O período promocional oferece descontos de até 60% a depender do shopping. O Shopping Ponta Negra está oferecendo produtos com descontos que variam de 20% a 50%. Já o Amazonas Shopping está com descontos a partir de 10%. O Shopping Via Norte está prometendo descontos de até 60% e queima de estoques até o dia 15 de fevereiro. Para saber os shoppings que estão oferecendo descontos e por quanto, é preciso acessar o site ou as redes sociais de cada uma. Em Manaus, há mais de 10 shoppings, fora as vendas online oferecidas por cada loja. A estrategista de negócios Tânia Gomes Luz destaca que, apesar do anúncio do desconto, é preciso estar atento, comparando preços, para ver se realmente os descontos são reais. Além disso, a especialista atenta aos gastos pensando na família, porque apesar de haver descontos esse mês, é preciso analisar se tal compra é mesmo necessária. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, no Google mesmo, você vai conseguir ver o preço normal em outras lojas. E aí dá para você saber se esse desconto é real ou não. Orçamento, né? Coloca um limite para os seus gastos, porque senão a gente acaba comprando muito mais com emoção do que com razão. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 52 minutos, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia, hein? Olha só, outro assunto importante. Nós estamos, Karime, no meio de um período de férias escolares e é uma ótima oportunidade aí para levar a garotada para turistar na cidade, dar um rolê na cidade. Isso porque cerca de 11 espaços culturais de Manaus vão receber aí o Festival de Férias entre os dias 12 e 29 de janeiro. Tá aí uma oportunidade. Né, eu adoro, Carlão. Adoro turistar por Manaus. Você não gosta? Eu adoro. Eu sempre vou. City Tour. Turistar, gente. Passear no Largo é o meu lugar preferido. Legal, adoro passear por lá. Bom, o Festival de Férias, esse festival, vai acontecer diversas atividades, como shows musicais com artistas locais, apresentações teatrais, visitas aos espaços culturais, resgate de brincadeiras populares e oficinas interativas. É muita atividade, tá? E a Nathalie Moraes explica melhor pra gente todo esse catálogo de férias. O Festival de Férias promete agitar os espaços culturais de Manaus durante o recesso escolar no início deste ano. A programação contempla 11 centros culturais espalhados pela capital amazonense entre os dias 12 e 29 de janeiro. As atividades fazem parte do calendário do mês de janeiro da Secretaria de Cultura aqui do estado. Os espaços vão oferecer atividades destinadas às crianças de 3 a 12 anos de idade, sempre acompanhadas dos pais. Esses espaços públicos possuem uma enorme bagagem cultural e histórica sobre o estado do Amazonas, sendo ambientes propícios para o fortalecimento e a difusão da cultura local entre as novas gerações. O gerente da Central de Artes e Educação da Secretaria de Cultura aqui do estado, Ricardo Lopes, afirmou que todo o acervo cultural do Amazonas vai estar à disposição do público nesse período de férias. De 12 a 29 de janeiro, vamos ter visitas especiais aos espaços culturais, onde a criançada vai conhecer nossos museus, obras de arte e um pouquinho da história dos prédios históricos, além de momentos de brincadeiras, oficinas e várias atrações artísticas, com teatro e show musical produzido por artistas do Amazonas. Já agora, nos dias 12 e 13 de janeiro, de 1 às 5 da tarde, será realizado um passeio pelo Teatro Amazonas, pela Galeria do Largo, Palácio da Justiça, finalizando no Largo de São Sebastião, com a prática de brincadeiras coletivas. No dia 14 de janeiro, a partir de 1 da tarde, o Centro Cultural Povos da Amazônia vai receber o público com brincadeiras e visita guiada. Nos dias 19 e 20, será feita uma visita ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, além do Cine Teatro Guarani, finalizando no Parque Senador Jefferson Pérez. O Teatro Amazonas também vai apresentar diversos espetáculos para a garotada, entre os dias 21, 22 e 29 de janeiro. Uma ótima oportunidade para levar a garotada a um dos nossos maiores cartões postais, como reforça o gerente da Secretaria de Cultura.
Esse convite é para a criançada e seus responsáveis que desejam participar de uma mega programação de férias nos espaços culturais da nossa cidade. A programação do Festival de Férias é toda gratuita. Para participar, papais e mamães devem fazer as inscrições dos pequenos no portal da Cultura, no site cultura.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 56 minutos, Karime, ouvintes, do clima de carnaval em Manaus já começou, hein? Adoro. Estamos no clima de carnaval, Karime, é claro, é preciso organização para isso, com certeza, principalmente para quem quer aí fazer festa nas ruas, hein? Atenção, a Prefeitura de Manaus já anunciou que os foliões que queiram realizar carnaval com blocos, bandas ou ensaios de agremiação carnavalesca em vias públicas devem ficar atentos para prazos da entrada em solicitações. Tem prazo para você dar entrada em solicitações. Exato, né, Carlão? Tem todo aquele trâmite de pedir autorização, tem que uma ser bem série de coisinhas. né? Exato. É preciso ficar atento também aos horários para fazer essas festas aí nas ruas e avenidas de Manaus. A orientação é que todo o processo deve começar pelo menos 20 dias antes, né? 20 dias antes do evento que você quer fazer na sua casa, na sua rua, enfim, bloco de carnaval e por aí vai. Isso por causa da sequência de documentos e instituições que devem ser procuradas pelos organizadores do evento. Ou seja, o processo burocrático, né, Karime? 20 dias antes é um prazo aí legal para você se organizar. Olha só, o repórter Hector Silva explica como funciona esse procedimento agora, para você aqui no 18 horas. Os foliões que desejam realizar festas de carnaval, blocos ou ensaios de agremiações carnavalescas em via pública devem ficar atentos aos prazos para dar entrada nas solicitações e horários para a ocupação de ruas e avenidas de Manaus. O professor de Direito Júlio Sanches destaca que não só em Manaus, mas em todo o Brasil, não é permitido fechar ruas por conta própria. Do Código Civil Brasileiro, há direitos que a doutrina trata como direitos de vizinhança, conforme ele explica. Onde termina o seu direito? Quando começa o direito do vizinho. Direito de vizinhança é direitos e deveres. Você, como proprietário, sendo proprietário, direito real, ou tem na posse, tem direitos, mas também tem deveres que deve cumprir. Quando eu falo de direito de vizinhança, eu vou lembrar, e até o... Quer provocar o seu vizinho? São 3 S. Se você quer provocar o seu vizinho e nasce o direito desse vizinho te processar, são 3 S, 3 fundamentos: saúde, segurança e sossego. Incomodar seu vizinho em termos de saúde, segurança ou sossego, seu vizinho pode entrar com uma ação contra você. O fundamento legal da Justiça Civil, do Código Civil, se baseia aí. E nos 3 S's: saúde, segurança e sossego. Então, se você tá na sua casa fazendo barulho, você tá atrapalhando o vizinho? Dependendo do horário, tá atrapalhando. Sossego, pronto, fundamento legal. Esse vizinho pode entrar com uma ação contra você ou você contra ele. Sossego, tá atrapalhando o bom sono, um direito que você tem, que ele tem também. Por causa da sequência de documentos e instituições que devem ser procuradas, a Prefeitura de Manaus destaca que a orientação é que os procedimentos sejam iniciados com pelo menos 20 dias de antecedência da festa. Em relação aos horários de fechamento das ruas, o IMU alerta que os eventos sejam encerrados à meia-noite e, a partir deste horário, as vias devem ser liberadas para o tráfego de veículos. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A expressão direitos humanos voltou à tona nesta semana após prisões de vândalos que pregam ditadura militar no Brasil. Advogados, parlamentares e tantos outros cobraram a garantia dos direitos humanos dos presos. E é bom que se cobre sempre. Uma inspeção do Poder Judiciário hoje apontou o número elevado de idosos presos em instalações em excelente estado.
Os idosos e mulheres já foram libertados. Muitas pessoas no país ainda desprezam os direitos humanos. Não entendem que os direitos humanos protegem a dignidade de todos. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de violar os direitos de outra pessoa. Os direitos humanos são universais e inalienáveis. Ninguém pode tirá-los de quem quer que seja. Então é ótimo que muita gente que dizia que os direitos humanos, abre aspas, só beneficiam bandidos, fecha aspas, está mudando de opinião. 18 horas. 7-1, Karime, tem a saideira rapidinho? Rapidinho, que saiu agora há pouco. Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada agora há pouco, aponta que 75,8% dos brasileiros são contra a invasão dos três poderes e atos de vandalismo em Brasília, protagonizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceita os resultados da eleição presidencial que elegeu o Lula. Aqui na região norte, o número chega a 76,6%. A matéria completa está no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 7-1, boa noite, Karime. Valeu, beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.